Hoje nós vamos ver o assunto sobre reino vegetal, onde nós vamos estar estudando as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O reino vegetal, que é o reino das plantas, ele é imenso e eu estou mostrando agora na tela para vocês a evolução, onde nesse esquema mostramos as bactérias, depois surgiram o reino protista. Em seguida, houve uma linha para o reino das plantas, no meio, o reino dos fungos e do outro lado, o reino dos animais. Aqui é um esquema, já ampliei para vocês terem uma visão maior, que isso aí está relacionado à evolução. Bom, vamos às características, que isso é importante para vocês, para o conhecimento, como também para o Enem. São eucariotes e multicelulares. Então, o que é eucariotes? São plantas, ou seja, são seres, só corrigindo, que têm, porque todas são plantas na verdade, são seres que têm a célula completa, membrana, citoplasma e núcleo. São seres eucariotes. Multicelulares, mais de uma célula, todos são autótrofos, ou seja, fazem o processo de fotossíntese. Temos nesse grupo as plantas carnívoras, que completam sua alimentação fazendo outro tipo e não a parte da fotossíntese, mas não deixa de fazer fotossíntese. O cipó chumbo, que é uma planta parasita. E quem estuda as plantas é chamado de a área a botânica, que é a área que estuda as plantas. Aqui nós estamos vendo a divisão, ou seja, as divisões entre os seres que fazem parte, os grupos das plantas. Aí nós temos as briófitas, que foi as primeiras plantas que surgiram, depois as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, como vocês estão vendo aqui no esquema. Vocabulário específico importante para vocês. Criptogamas. Cripto é escondido. Gamas, gametas. Ou seja, tem gametas escondidos. São como exemplo, as briófitas e as pteridófitas. Fanerógamas. Fanero, visível. São as gimnospermas e as angiospermas. São as plantas mais evoluídas. Espermatofitas. Esperma está ligado às sementes. São as plantas com sementes, gimnospermas e angiospermas. Então, nesse grupo nós vamos encontrar gimnospermas e angiospermas. Traqueofitas, traqueovasos. São plantas que possuem vasos condutores vasculares. Nesse grupo nós vamos encontrar as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. Só não entra as briófitas. Aqui mostra um pouco da evolução. O reino metafita, ou vegetal, aproximadamente tem mais de 300 mil espécies, começando pelas briófitas, que não tem tecidos. Depois aparece as com tecidos, as traqueofitas, que aí nós vamos ver as pteridófitas, sem estrobilos, frutos e sementes. Não tem nem estrobilo, nem fruto, nem sementes, que estrobilo, eu vou explicar para vocês, é um tipo de estrutura que não é uma flor. Gimnospermas, aí já vai ter estrobilos, que não é uma flor, sem frutos, mas tem sementes. Inclusive aqui está dizendo assim, sem sementes, não está correto aí essa parte. Lembrando, gimnospermas, eles têm estrobilos, que não é uma flor, não tem frutos e tem sementes, gente, entendeu? Angiospermas, tem frutos, tem flores e tem sementes. Aqui tem um esquema da evolução das plantas
começando pelas as vasculares, que são as briófitas. Aí, do outro lado nós temos as vasculares, que são as sem sementes, que são as pteridófitas, e com sementes, que nós vamos encontrar sem fruto as gimnospermas, com sementes, com fruto as angiospermas, que depois nós vamos estar detalhando no decorrer da aula. Aí vocês estão vendo exemplos de briófitas, como os musgos, hepáticas e atóceros, com tecido diferenciado, porque não tem tecido condutor. No caso das pteridófitas, como exemplo, as samambaias, avencas. No caso das angiospermas, que elas não têm fruto, só têm sementes, pinheiros e araucárias. E tem as angiospermas, que são as mais evoluídas, que nós vamos ver mais adiante, certo? Então vamos começar pelas briófitas. É o grupo, características, é o grupo de plantas mais primitivo, são as primeiras plantas, né? São pequenas, com no máximo 20 centímetros de altura, são avasculares, ou seja, não tem tecido de condução, canais condutores, de levar os alimentos, certo? Eles têm outro mecanismo. Vivem em ambientes úmidos, pois o gameta masculino é flagelado e depende da água para a locomoção, ou seja, depende da água para a reprodução. Não apresenta raiz, não tem caule ou folhas verdadeiros. É bem representada pelos musgos. E aí vocês estão vendo aqui, como exemplo, o filóide e caloide, que é o exemplo aqui de plantas briófitas, certo? Vamos seguir aqui. Aqui tem as divisões ainda das briófitas, nós temos as hepáticas, atoceratas e musgos. Vocês estão vendo aqui os exemplos, tá certo? Vamos seguir. Aqui ainda tem exemplo de briófitas, vocês estão vendo aqui, inclusive aquele limo que aparece em alguns troncos, em algumas calçadas. Aquele limo são plantas, viu gente? São briófitas. Agora, saindo das briófitas, vamos para as pteridófitas. Deixa eu voltar aqui, que quis sair aqui da tela. As pteridófitas formou o primeiro grupo de plantas com vasos condutores, chamado de plantas vasculares. Apresentam tecidos de sustentação, lignina, possui raiz, caule e folhas e cormo. Cormo é uma estrutura que fica dentro do solo, tá certo? E que está ligada a gêmulas, e é uma estrutura dentro do solo. Também depende da água para a reprodução. São encontradas em regiões árticas, tropicais e áridas. Como exemplo são as samambaias, tão conhecida como planta ornamental, avencas e cavalinhas. Gimnospermas. Aí nós já estamos vendo outro grupo de plantas, chamado de gimnospermas, já são mais evoluídos. Vamos para as principais características. A principal aquisição desse grupo é as sementes. Pelo fato de não apresentarem frutos, suas sementes são nuas. Não depende mais da água para a reprodução, como foi o caso das briófitas, pteridófitas, que precisam da água para a reprodução. A partir delas não precisam da água para a reprodução. A reprodução é feita por estrobilos. Estrobilos, vocês estão vendo até uma figura aqui, parecendo um fruto. Ele substitui as flores, porque a gimnosperma não tem essas flores. A fecundação ocorre pelo vento, a anemofilia. São abundantes em regiões temperadas, taigas. No Brasil são encontradas na região sul, as espécies de araucárias e pinheiro do Paraná. Mais aceito como ausência de flor, estrutura que forma pinheiro estrobilo. Então,
elas não têm flores, tem um órgão que faz o papel da flor, que é o estrobilo. E parece um fruto. Aqui vocês estão vendo exemplos, tá certo? E vamos seguir o estudo. Aí vocês estão vendo aqui ainda os estrobilos feminino e o estrobilo masculino, bem detalhado. Aqui são ainda exemplos de plantas gimnospermas. Aqui dá como exemplo e uma curiosidade, uma planta gimnosperma desse grupo sequoia, que ela está entre as maiores árvores do mundo, chegando a 120 metros de altura. São milenares, com mais de 4.000 anos, só encontradas nos Estados Unidos e lá no estado da Califórnia. Vocês estão vendo aqui, ela é tão grande que você vê o carro passa embaixo do tronco dela com maior facilidade, né? E aí entramos nas angiospermas, que elas são mais conhecidas da gente. Na nossa região também nós temos gimnosperma, mas nós temos mais, com certeza, angiospermas. É o maior e mais diversificado grupo de plantas. A principal aquisição do grupo é o fruto, que protege a semente. A estrutura de reprodução sexuada são as flores. Então, a partir das angiospermas, que elas são bem abundantes na nossa região, porque gimnospermas nós temos a quantidade pequena na nossa região aqui, mas angiospermas nós temos bastante. Ela tem como estrutura de reprodução as flores, que enquanto as gimnospermas têm estrobilo, lembram disso? O ovário origina o fruto, e o óvulo origina a semente. Então vocês estão vendo aqui alguns órgãos que fazem parte, eu vou até explicar para vocês. Nós temos esse receptáculo floral, só corrigindo, que ele segura a flor, que é ele que, por exemplo, no caju, é aquela parte que nós chupamos, porque o caju, a fruta é a castanha. Aí nós temos as sépalas, que é a parte verde, as pétalas geralmente são coloridas. E aqui no meio nós vamos ver a parte feminina, que é o estigma, estilete, o ovário e o óvulo. E a parte masculina é a antera, onde tem um grão de pólen, essa partezinha amarelinha, como se fosse, fazendo uma comparação, como se fosse o espermatozoide, né? É o pólen, o filete. Aqui nós temos uma tabela, que nessa tabela mostra características das monocotiledôneas e dicotiledôneas. Porque nesse grupo das angiospermas, ele foi dividido em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Vamos ver aqui algumas características, eu vou ampliar aqui para vocês terem uma noção. Em relação à raiz, as monocotiledôneas em feixo e as dicotiledôneas pivotante. Em relação ao caule, normalmente sem crescimento, as monocotiledôneas em espessura. Geralmente elas crescem, como diz no popular, mais para cima, como calmos, bulbos e rizomos. E no caso das dicotiledôneas, além delas crescerem para cima, elas crescem em estrutura. São como caules lenhosos. Em relação às folhas, as monocotiledôneas têm a bainha geralmente desenvolvida, nervos paralelos, e as angiospermas temos bainha quase sempre reduzida. Vocês estão vendo aqui a diferença, né? Nas flores, as monocotiledôneas, elas vão ter sépalas e pétalas em geral organizado em base de 3. Vocês estão vendo aqui, ó, a parte esquerda. E as dicotiledôneas têm as sépalas e pétalas geralmente organizadas em base de 5 ou mais partes, tá certo?
No caso da semente, as monocotiledôneas, ela tem só o cotilédone sem reserva nutritiva. Já as dicotiledôneas, já está dizendo, porque tem dois cotilédonos com ou sem reserva nutritiva. Aí nós poderíamos citar como exemplo, deixa eu reduzir aqui, das monocotiledôneas, é a cana, o milho, a palmeira, o coqueiro. E observe vocês que elas crescem mais verticalmente, não na parte horizontal. Nas dicotiledôneas, tanto elas crescem verticalmente como na parte horizontal, certo? Mono ou dicotiledônia, vocês estão vendo as flores aqui. Mono ou dicotiledônia, dá para diferenciar uma da outra, né? Estrutura da flor. A flor, o pendúculo floral, eu já falei a vocês que serve para proteger a flor. Aí nós temos a sépala, que é uma parte ainda colorida, geralmente verde. Quer dizer, praticamente ela é verde, a sépala, a sépala. E essa parte colorida é a pétalas. É até tema de música, a parte romântica, né? Aí nós estamos vendo na parte de dentro o estigma, estilete, o ovário e o óvulo, que isso aí tudo forma o carpelo, que é a parte feminina, que é o gineceu. Na parte onde você tem aí, ó, antera, filete, e onde você tem antera, filete, é a parte masculina, androceu. Então, só para voltar aqui, para a gente sintonizar. Estigma, estilete, e ovário e óvulo, gineceu. Só corrigindo. Gineceu, a parte feminina. Repetindo. Estigma, estilete e ovário, que formam o carpelo, é a parte feminina chamada de gineceu. Corrigindo. A parte masculina, antera, filete, que forma o estame. Nessa antera você vai encontrar o pólen, é a parte masculina, chamada de androceu. Androceu. Aqui está mostrando já o que eu expliquei para vocês. Uma estrutura de uma flor masculina, um androceu, onde você vai ter anteras, filete e o pé onde sustenta, né? Uma flor feminina, o gineceu. Aí você tem o carpelo com folhas modificadas que formam o pistilo. O pistilo tem um órgão reprodutor feminino, o conjunto de pistilos que formam o gineceu, que eu já expliquei. O estigma faz a secreção viscosa para segurar o pólen. Então é no estigma no estigma que o pólen vai fecundar a parte feminina e gruda no estigma que tem um líquido grudento. O estilete, sustentação do estigma, o ovário, formação e desenvolvimento dos óvulos. E essa flor é o gineceu, é a flor feminina. Angiospermas. O fruto garante maior dispersão de sementes. A polinização ocorre pelo vento, pelos pássaros, pelos insetos e pelos morcegos. Então, uma variedade de seres que ajudam no processo de fecundação da polinização. Polinização, transporte dos grãos de pólen até o estigma da flor. E quando tem autopolinização, o próprio pólen da parte masculina atinge o estigma da parte feminina, da mesma planta. Chama-se autofecundação. Quando a polinização é cruzada, pólen de outra planta, um pólen que é da parte masculina, né? De outra planta vai atingir o estigma
de outra planta, que o estigma é a parte feminina. Então, pólen é a parte masculina de outra planta, fecunda é o estigma de outra planta. São plantas diferentes, só para vocês entenderem como é, por ação dos agentes. Porque quando é autopolinização, é o mesmo pólen da mesma planta que fecunda o estigma, que o pólen é a parte masculina e a estigma é a parte feminina. Polinização cruzada são de plantas diferentes, vindo da parte masculina para a parte feminina da outra planta. Os polinizadores, nós temos anemofilia, que é o vento, zoofilia, animais, como insetos, entomofilia, aves, ornitofilia e morcegos, quiropterofilia, que inclusive tem botânicos que se aprofundam muito nessa parte da fecundação. Aqui nós estamos vendo exemplo de angiospermas. Reprodução sexuada das briófitas. As briófitas também têm esse processo da reprodução sexuada. Reprodução sexuada das briófitas. Aí vocês estão vendo aqui uma sequência. Deixa eu ampliar aqui, ó. A meiose, tem os esporos, a germinação, em seguida os gametas masculino, feminino, a fecundação e divisão mitótica e ocorre todo o ciclo. Aqui mostra mais um exemplo. Vamos seguir aqui. Reprodução sexuada das pteridófitas. Aí ela já tem aqui, ó, deixa eu ampliar aqui, poros gametófitos, anteroide, depois forma o ovo zigoto, novo esporofito da planta, broto jovem, e aí sai os soros, e aí ocorre todo o processo do ciclo da reprodução das plantas pteridófitas. Deixa eu voltar aqui. Reprodução sexuada das gimnospermas. As gimnospermas, deixa eu ampliar aqui, olha, tem a planta, aí depois tem a parte, o cono, a parte feminina, o cono, a parte masculina, eles se juntam, ocorre a fecundação, e aí vai surgir uma nova planta, certo? Vamos seguir aqui. Reprodução sexuada das angiospermas. A angiosperma nós já explicamos, em que a união do pólen com o estigma, vocês estão vendo aqui, e nessa união a informação vai chegar até o óvulo, lá no ovário, e vai ocorrer a fecundação. Depois vem aí forma o fruto, porque essas plantas têm frutos, né? As angiospermas, surgem as sementes, e as sementes germinam e já formam uma nova planta. Vamos seguir aqui. Aqui é o mesmo esquema da reprodução. Aqui é o mesmo esquema da reprodução que eu expliquei a vocês. Plantas tóxicas. Toda planta produz substância tóxica, mas para ser considerada tóxica deve gerar alguma reação alérgica, quando ingerida ou quando tocada. Aí nós estamos vendo aqui, isso pode aparecer tanto no Enem, como em alguma atividade que vocês irão fomentar, ou numa prova. E é importante que vocês saibam. Olha, coroa de Cristo, comigo ninguém pode, essa é conhecida de todos vocês, com certeza. É usada como planta ornamental. Essa aqui, oleandro espirradeira, essa espirradeira também. Avelos, bico de papagaio. Temos aqui a taioba brava. Deixa eu mostrar aqui. Pinheiro roxo. Saia branca. Abaixo de comigo ninguém pode, você tem a ortiga, que nós conhecemos aqui no popular cansanção. E temos aqui
a mandioca brava. Mandioca brava, que é quando a pessoa dá para os animais sem saber, eles podem ter um problema no estômago por causa da intoxicação causada por essa mandioca. E pode morrer o animal. E agora já vamos para questões para podermos encerrar o assunto. Aqui abaixo são numerados figuras de representantes de 5 grandes grupos vegetais. Analise as figuras e em seguida assinale o item incorreto. Aí você tem, deixa eu ampliar aqui, você tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ele quer o incorreto. Na letra A tem a figura 1, temos organismos dioicos que apresentam dependências de água para fecundação. Isso está correto e ele quer o incorreto. Letra B, o 2. A figura 2 representa um indivíduo pertencente ao grupo das algas, cujo corpo apresenta-se na forma de um talo, corretamente. Só lembrando que na letra A, quando ele falou em dioico, é quando você tem aí uma situação em que as plantas têm separadamente a parte masculina e feminina. Entendeu? O dioico. Só para lembrar vocês esse assunto. Monoico é quando a planta tem os dois sexos juntos, dioico quando são separados. Mas voltando para cá. Então a letra A está correta, a letra B está correta. Letra C, ele diz assim, na figura 3, a formação de microsporangios, estruturas exclusivas das briófitas e pteridófitas. Essa, gente, é que está errada. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Ó, essa que está errada. Porque microsporangios está relacionado às plantas que produzem sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas, e não as briófitas pteridófitas. Então, letra C está errado e a resposta vai ser essa. Mas vamos, letra D. 4 é representante do primeiro grupo de plantas traqueofitas, corretamente. Letra E, flores completas caracterizam os órgãos reprodutores do grupo vegetal representado por 5, como vocês estão vendo aqui. Então a resposta correta vai ser a letra C, que ele quer o que está errado, o item incorreto. Porque microporágios está ligado às gimnospermas e às angiospermas, certo? Aí foi o erro. E para concluirmos mais uma questão, o assunto, para algumas angiospermas, lançar o pólen ao vento é suficiente para garantir a disseminação de sementes. Mas a grande maioria das plantas com flores depende de animais para espalhar seu pólen. Orquídeas, por exemplo, são flores altamente complexas. De acordo com Darwin, a evolução esticou, torceu e transformou as partes de flores comuns para criar os arcos e outros engenhos que estas usam para espalhar o seu pólen. Que aí é o Darwin, que é um grande cientista nessa parte de seres vivos e de plantas. Valendo-se que da coevolução com insetos. Em relação à evolução da reprodução das angiospermas, analise as afirmativas abaixo. Ele quer que você analise as que estão corretas. 1.
As flores das angiospermas, olha, as flores das angiospermas substituem os estrobilos masculinos e femininos das gimnospermas corretamente, porque nas angiospermas ela tem flores e tem frutos. Já as gimnospermas ela tem estrobilos, então estão substituindo corretamente. 2. As fanerógamas produzem sementes envolvidas por frutos. E os gametas independem do meio líquido para se encontrarem, sendo transportadores pelo processo chamado de polinização. Esse está errado, porque nas fanerógamas também entra as gimnospermas, que não são envolvidas por frutos. Então essa aqui já está errado. Os frutos, o 3, os frutos formam-se a partir do desenvolvimento da gema apical da flor e possui papel fundamental na proteção e disseminação das sementes. Essa está errada. Onde é que está o erro? O erro, porque os frutos, ele está dizendo que formam-se a partir do desenvolvimento da gema apical. E nós sabemos que os frutos se originam do ovário da flor. E que dentro do ovário nós temos os óvulos, que são as sementes. Então o 3 está errado. 4. As diferentes estratégias de disseminação das sementes das angiospermas auxiliam na colonização de novos locais e aumentam as chances de sobrevivência das plantas filhas, que não irão competir com a planta mãe. Essa está correta. Então, as que estão corretas, a 1 e a 4. Então, vamos marcar letra C. Então, nós estamos concluindo, pessoal, o assunto por hoje. Até a próxima aula.